Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso devocional, do nosso programa, chama do que você acha melhor, princípios para a vida diária. No vídeo de hoje eu quero iniciar com vocês uma série aqui abordando dois princípios que eu considero fundamentais para que você avance cada vez mais na vontade do Senhor para a sua vida. Negligenciar esses princípios que eu estarei trazendo é o que leva muitas pessoas a ficarem perdidas, a ficarem desorientadas em relação à vontade do Senhor e o desejo de Deus para a vida delas. Então, papel e caneta na mão, esteja atento, porque no vídeo de hoje, mais uma vez, nós iniciamos aqui princípios para a vida diária. E você, ao aplicar o que eu estarei falando aqui na sua vida, eu tenho certeza que terá a sua vida transformada ou impactada por aquilo que nós falaremos aqui durante os próximos vídeos. E esses dois princípios que eu quero falar se consiste em, primeiro, saber quem você é e, segundo, qual é o seu propósito. Então, a série de vídeos que eu estou iniciando aqui hoje é sobre identidade e propósito. E muitas pessoas, infelizmente, mesmo estando na igreja, mesmo mantendo uma vida devocional, uma vida de frequência e constância nos cultos, não sabem qual é a sua identidade e qual é o seu propósito. E por que é importante você saber qual é a sua identidade e qual é o seu propósito? Primeiro, porque se você não sabe qual é a sua identidade, se você não sabe quem você é, você será muito afetado por aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Você será muito impactado pelas imagens que as pessoas constroem ao seu respeito. E na maioria das vezes, essas imagens estarão fundamentadas em seus erros e em seus fracassos. Os apelidos que as pessoas nos dão, os títulos que as pessoas nos dão, quando não estão atrelados a alguma característica física, estão atrelados a um momento específico da nossa vida. E Deus, ele não te chama, ou Deus, ele não baseia a sua identidade apenas em uma característica física ou em um momento da sua vida. Porque para Deus, você não se resume na fase que você está vivendo. Anota isso aí, tá? Você não é a fase que você está vivendo. Por mais difícil que seja, ou por maior que seja o número de pessoas que te chamam por uma característica específica desta fase, você não é a fase em que você está vivendo. E também é importante nós sabermos qual é o nosso propósito, é importante você saber qual é o seu propósito, porque quem não tem direção alguma acaba chegando em lugar nenhum, ou quando chega em um lugar que não esperava e não planejava chegar. Só quem tem um propósito muito claro e muito bem estabelecido sabe aonde vai chegar e provavelmente será surpreendido com a grandeza do seu destino. A ideia dessa série de vídeos veio nesse final de semana, enquanto eu conversava com um amigo, e ele falava comigo que ele crê naquilo que Deus tem para ele tem uma leve noção daquilo que Deus tem para ele, porém ele se sente perdido. Perdido em relação à identidade e em relação ao propósito. Eu, particularmente, tenho um episódio da minha vida que, no que diz respeito a esses dois princípios, foi um episódio muito impactante. E eu acredito que até o término dessa série de vídeos eu trarei aqui para vocês. Eu irei falar sobre isso aqui com vocês. Porém, mediante essa situação deste amigo, eu tive essa ideia de trazer essa série de vídeo para vocês. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que a nossa identidade, o nosso propósito, ele não é estabelecido por outras filosofias, por outras compreensões de vida, por outros meios de informações, a não ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que nos orienta no que diz respeito
a verdadeiramente qual é a nossa identidade e a verdadeiramente qual é o nosso propósito. Por mais bonita que seja algumas culturas e filosofias de vida, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, temos a palavra de Deus como o manual de princípios que nós devemos seguir. O principal meio pelo qual nós orientamos a nossa vida e ajustamos os nossos comportamentos. Existe no Japão algo que eu acho bem interessante na cultura, que é o Ikigai. O Ikigai é aquilo que, de modo prático, estabelece o propósito de vida. Ikigai é isso, é o seu porquê, o seu propósito de vida. Por mais bonito que eu ache, ou por mais interessante que eu ache, o nosso propósito, a nossa identidade é baseado na palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 18, nós temos uma passagem muito interessante e bem popular, que é a passagem do vaso e do oleiro, quando Deus pede a Jeremias para que descesse, para que fosse até a casa do oleiro. Porém, o versículo 1, ele me chama muita atenção, quando o texto diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Este versículo propõe uma dinâmica, que é justamente a dinâmica que eu quero trabalhar aqui nessa série de vídeos. Porque o Senhor disse: levanta-te e desce. Levanta-te é posicional, desce é direcional, ou seja, levanta-te é uma posição e desce é uma direção. Porém, o que o texto está dizendo antes? Veio a mim, ou veio a Jeremias, a palavra do Senhor, dizendo. Então, a palavra do Senhor tem para nós tanto uma posição quanto uma direção. É por meio da palavra de Deus que nós sabemos qual é o posicionamento correto que precisamos ter e qual é a direção correta que nós devemos seguir. Posicionamento é igual identidade. Você nunca terá identidade estabelecida se você não estiver bem posicionado. E direção é igual a propósito. Você nunca terá propósito se você não tiver direcionado. Então, identidade, posicionado, propósito, direcionado. É por meio da palavra de Deus que nessa série de vídeos aqui nós abordaremos esses dois princípios: saber quem nós somos e qual é o propósito que nós temos. O primeiro aprendizado aqui, por ocasião deste primeiro vídeo da série, que eu quero deixar para vocês, é que somente através da palavra de Deus conseguimos saber qual é a nossa identidade e qual é o nosso propósito. As outras coisas, muitas vezes, acabam sendo ruídos que o inimigo usa para nos arrancar daquilo que de fato é a nossa bússola, a nossa orientação, a direção clara de princípios que nós precisamos seguir e praticar. Então anote aí, a palavra de Deus é o meio que estabelece qual é a minha identidade e qual é o meu propósito. Você precisa se desprender do que as pessoas dizem que você é e da onde as pessoas determinam que você chegará. Eu ouvi tanta palavra, de maldição: e o Diego será só mais um, o Diego será só mais um, não vai chegar a lugar nenhum, não tem futuro esse menino. Eu ouvi tantas palavras dizendo que eu era o que eu não era, e durante algum momento da vida eu acabei acreditando que eu era o que as pessoas diziam que eu era, porém não, tá? E é muito importante que você entenda que a sua identidade, ela não é necessariamente a tarefa que você ocupa, a tarefa que você desempenha, a função que você ocupa. Você pergunta para algumas pessoas quem você é e elas, não sabendo dizer quem são, elas acabam dizendo: eu sou um professor, eu sou um pregador, eu sou um pastor. Por mais que tudo isso esteja atrelado ao seu propósito e à sua vocação, isso não é quem você é. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Existe uma identidade estabelecida para você na palavra, e é isso que nós entenderemos por ocasião desta série que eu estou trazendo para vocês.
No vídeo de hoje, eu quero que essa compreensão fique clara na sua mente. Nossa identidade e o nosso propósito só pode ser plenamente revelado a nós por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, ele tem para você tanto um posicionamento, identidade, quanto um direcionamento. Talvez você não consiga se posicionar na sua vida porque você não sabe quem você é. E você se sente sem direção porque você não sabe qual é o seu propósito. E até o final desta série de vídeos, você saberá quem você é e estará bem posicionado e você terá uma direção porque saberá qual é o seu propósito. Deus te abençoe, muita paz para você, para a sua casa, para a sua família. Deixe o seu like, se inscreve no canal para que você seja avisado a respeito da continuidade dessa série. Envie esse vídeo para aquele amigo, compartilha com ele, diga, o Diego está compartilhando princípios para a vida diária e eu creio que esses vídeos podem te orientar e te abençoar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.